Pessoal, boa tarde, enfim, é o Marcelo novamente e a gente vai continuar os nossos slides da nossa capacitação de pesquisa em base de dados. Lembrando que essas gravações elas são um suporte para vocês tirarem dúvida e tal, e obviamente várias outras dúvidas vão surgir, então tragam isso para o setor de referência, tá, que a gente pode tirar pessoalmente com vocês, beleza? Bom, sobre a parte de metodologia, esse slide aqui, ele traz a metodologia diferente daquela que vocês pegam nas próprias matérias de metodologia, tá? Aqui a gente está falando da metodologia da construção da estratégia de pesquisa de vocês. Então nós trazemos aí, ó. Primeiro a gente seleciona, imagina, pensa quais serão nossas fontes de informação, a partir do tipo de documento que a gente precisa. Então, fontes de informação e tipologia documental. Se eu preciso levantar, por exemplo, artigos da área de saúde dentro da PubMed, então eu já tenho aí a fonte definida pelo tipo de documento que eu preciso. E aí eu vou criar a minha estratégia, eu vou definir as variáveis. Depois da definição das variáveis, eu defino as palavras-chave que vão fazer parte de cada uma dessas variáveis e monto a estratégia com os operadores booleanos. Eu vou mostrar como isso funciona no próximo slide. E aí, tendo essa estratégia formatada, eu vou aplicar isso dentro das bases de dados selecionadas. Vamos lá. Bom, estou trazendo um tema aqui que foi de um grupo de pesquisa da psicologia. Eram 6 mulheres nesse grupo. E elas trouxeram esse tema, esse macro tema. E cada uma delas pesquisou pontos específicos dentro desse tema, tá? Mas, a priori, assim, o pesquisador ele traz para nós uma suposição, um problema de pesquisa nesse formato, em formato de frase. E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa colocação que o pesquisador trouxe e tentar identificar quais são as variáveis, né, quais são os pontos principais dessa colocação, dessa pesquisa que ele trouxe em um formato simples, né? Por exemplo, essa pesquisa versava sobre mulheres negras em situação de rua e que faziam uso de drogas. Então nós temos 3 pontos principais aí no primeiro momento, tá? Então poderíamos pensar, eu posso jogar essas 3 variáveis principais como uma estratégia. Entretanto, conversando com esse grupo de pesquisa e trazendo um pouco da experiência de cada um em pesquisa, nós pensamos o seguinte: poxa, não necessariamente eu terei esses termos explícitos no título ou no resumo ou em palavras-chave daquele material. E não necessariamente também com essa completude. Ou seja, às vezes o meu tema ele é complexo de uma forma que não vale a pena eu jogá-lo dentro de uma base de dados, ali, pura e simplesmente dessa forma como chegou. Porque pode ser que alguma dessas variáveis eu não encontre de forma clara. Tá? Então, numa primeira estratégia, nesse formato, por exemplo, V1 mais V2 mais V3, nós repensamos ela de uma outra forma. Então pensamos assim, olha só, a primeira variável que anteriormente era mulheres negras em uma variável só, nós conversamos, poxa, a gente pode separar isso, porque não necessariamente eu terei esses 2 termos juntos, né? Eu posso ter um trabalho que fale sobre as mulheres, eu posso ter um trabalho que fale sobre os negros em outros contextos. Então tudo isso tem que pensar. Então pensamos com esse grupo de pesquisa da seguinte forma: olha, a gente pode separar isso dessa forma em variável 1, variável 2, variável 3, variável 4. E uma nova estratégia, possivelmente, seria só trabalhar com a variável 3 e a variável 4 e fazer um filtro visual posterior. O que é o filtro visual? O filtro visual é basicamente o pesquisador visualizar e ler os materiais e ver qual que pode ter aquele tema que ele está buscando. Então eu posso fazer um levantamento primeiro com apenas a situação de rua e do uso de drogas e posteriormente verificar nesses trabalhos quais têm o potencial de estarem falando de mulheres ou de negros dentro daquele trabalho. Tá? Então
eu tenho esse formato de construção. Isso vai depender de pesquisa para pesquisa, obviamente. E depois de formatar tudo isso, eu vou fazer os testes dentro da base. Então tudo isso pode mudar. Vamos lá. Pensando nessas 4 variáveis, então, antes de trazer os termos, vamos falar sobre os operadores booleanos. Os operadores booleanos vão funcionar dessa forma aqui. Os principais que nós vamos utilizar para pesquisa, que a gente precisa saber, são esses aqui. O AND, o OR, o NOT, as aspas e os parênteses. Como cada um deles funciona. Vamos lá. O AND, ele funciona dessa forma aí, ó. Eu tenho um grupo de palavra A, um grupo de palavra B, ou um termo A e um termo B. E quando eu coloco o AND entre eles, o sistema vai me trazer essa intersecção de documentos que está arriscada. Tá? Esse é o básico de qualquer pesquisa, em qualquer site que a gente faz hoje. Se eu coloco 2 palavras para pesquisar no Google, o Google vai me trazer os documentos que possuem aquelas 2 palavras. E quando ele não acha, ele até avisa, ó, tem essa palavra aqui, missing tal palavra, né, que ele não encontrou aquela outra palavra. Tá? Mas os sistemas já trabalham isso aqui no básico dele. E aí eu tenho o OR. O OR eu preciso escrevê-lo na minha estratégia e ele funciona dessa forma. Se eu tenho um termo A e um termo B, eu coloco o OR entre eles, o sistema vai me trazer os documentos que possuem o termo A sozinho, o termo B sozinho, ou os dois no mesmo documento. E o NOT também preciso escrevê-lo, tá? Mas o NOT é muito raro de ser utilizado. E ele vai funcionar dessa forma aí. Eu tenho um termo A, se eu coloco o NOT termo B, o que o sistema vai entender? Ele vai entender que se existir a ocorrência do termo B naquele documento, aquele documento será eliminado da minha amostra. Então o NOT ele é muito sensível de ser utilizado. Se vocês acharem que deva fazer uso do NOT em algum momento, converse com o bibliotecário ou com alguém mais experiente da sua área para saber se isso não vai ser um tiro no pé. Tá? O NOT funciona dessa forma. As aspas, em geral, vão funcionar para palavras compostas, com exceção da PubMed, tá? Mas vamos lá. Então, toda palavra composta que eu tiver, por exemplo, situação de rua, ou termo abuso de drogas, eu preciso colocar as aspas, tá? Porque o sistema ele vai entender que eu quero essa sequência, essa palavra com essa distância dessa outra palavra com essa distância dessa outra palavra, tá? Ele vai pegar essa sequência fixa e vai me trazer apenas essa sequência. Se eu jogar sem as aspas, o sistema ele vai fazer o seguinte, ele vai jogar essas palavras em qualquer ponto do texto. Então, se ele achar essas palavras em outra sequência no resumo, ele vai me trazer aquilo. E não necessariamente rua e situação naquele resumo não quer dizer que aquele texto esteja falando sobre situação de rua, por exemplo. Tá? Então, sempre as aspas nos termos compostos, com exceção da PubMed, lembre-se disso. E os parênteses, eles vão delimitar um conjunto de palavras, sinônimas, ou traduções, ou com características similares. Então, por exemplo, eu posso trazer o termo abuso de drogas, mas posso trazer termos similares àquela variável que eu estava trazendo inicialmente. Então, se eu tenho abuso de drogas, mas se eu quero especificar em algumas drogas, também, eu sei que tais drogas elas são dominantes nessa situação que eu estou pesquisando, então eu posso colocar o nome das drogas também. Tá? Isso tudo faz parte da estratégia, do que vocês querem pesquisar. Então vocês podem colocar nesse formato. Por exemplo, aí, ficou crack, or abuso de drogas, or drug abuse, and homelessness, or situação de rua, e assim por diante. Tá? Então, como que a gente formata isso? Olha só. Lembram que eu falei das 4 variáveis, né? Então nós temos aí variável 1, mulheres, variável 2, negras, variável 3, situação de rua, variável 4, uso de drogas. Quando eu vou descrever isso no sistema, olha ali, ó. Eu abro parênteses e faço a descrição. Mulheres, or woman, or women, or female, or females, or outros termos que eu queira colocar. Que eu queira dizer para o sistema que isso significa essa variável que eu estava pesquisando, tá? Isso varia de pesquisa para pesquisa. Quando eu formato essas variáveis, aí eu posso escolher, posso começar a montagem da minha estratégia.
Então eu posso ser um pouco mais geral, fazendo uso de menos variáveis, ou posso ser mais específico, fazendo uso de mais variáveis. Então vai depender da minha pesquisa. Então, se eu estou pesquisando apenas a situação de rua e o uso de drogas, aí eu preciso ver, se eu tiver um número muito grande de referência, eu posso ser mais específico e colocar outras variáveis. Às vezes eu não tenho um número grande. Então eu posso ficar só nele e deixar para um filtro visual posterior as outras variáveis. E tudo bem. Tá? E é importante que eu descreva isso no meu trabalho, para que isso fique registrado como uma receita também. Então, se eu tive tal resultado, né, qual foi o meu processo? Foi esse. Essas palavras nessa base, nessa estruturação. Tá? Por quê? Mais para frente eu posso refazer a minha própria pesquisa, renovar ela, ou outras pessoas podem também refazer e buscar outros pontos de vista dentro daquela pesquisa. Enfim, eu coloco à prova o que eu fiz. E colocando à prova, eu estou mostrando que eu sei o que eu fiz, né, que eu tenho confiança naquela estruturação que eu fiz. Tá? Então essa é a formatação de uma estratégia. E as fontes de informação básica que nós temos aqui pela UNB são essas aí. Esse slide é bem importante, vocês podem acessá-lo de outras fontes também. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui. Aqui. Pronto. Bom, quando eu falo de tese e dissertação, eu tenho essas fontes aí. Ó. BDTD, catálogo de tese da CAPES, a NDLTD e a ProQuest PQDT Global. Tá? A nível de tese e dissertação é isso que eu tenho, a nível Brasil, a nível mundo, né? Não tem mais de onde inventar, de onde tirar coelho da cartola, é isso aí. Tá? Quando eu falo de artigos, eu tenho bases multidisciplinares ou bases por área. Tá? De multidisciplinares eu tenho essas aí que estão no slide também. A ProQuest saiu recentemente da coleção da CAPES, mas ainda possuímos as outras, Web of Science, EBSCO, Scopus, ScienceDirect, Wild, Cielo, dentre várias outras. A Cielo é uma fonte aberta, tá? Mas todas as outras citadas aí, em bases multidisciplinares, elas são restritas via CAPES. Tá? E quando eu pego bases por área, o que pode ser? Eu posso ter bases que são específicas de uma área, tá? Mas posso ter bases multidisciplinares que dentro dela eu recorto um espectro e faço por área dentro daquele conjunto de documentos daquela base. Então eu tenho essas duas alternativas também, tá bom? Para outros tipos de documentos e fontes de informação, consultem o serviço de referência da ABCE. Certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas e quaisquer dúvidas remanescentes ou futuras, por favor, tragam para o serviço da biblioteca. Beleza? Boa sorte, boa pesquisa e nos vemos aí.